O tema da mensagem de hoje é o que é isso em tuas mãos. Êxodo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: Então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: O que é isso em tua mão? Disse Moisés: Uma vara. O que essa interrogação te revela? Que lição nós podemos aprender através desse diálogo de Deus com Moisés? O Senhor chama Moisés, e você conhece toda a história, e ele já tinha saído do Egito de maneira corrida. Por acidente ele mata um homem egípcio para defender os seus irmãos hebreus. E aí então ele sai daquele lugar corrido, praticamente fugido, vai para o deserto, conhece uma família, e a partir dessa família ele se casa e ele se torna pastor de ovelhas. Sabe, irmãos, Deus ele tem algumas situações que são traçadas em nossas vidas, que se alguém falasse para nós que nós iríamos viver aquilo algum tempo atrás, talvez você não iria acreditar. Se algum tempo atrás falasse para você: olha, em um determinado momento, com tal idade, você vai passar por isso, talvez você diria: não vou passar porque eu não vou aguentar, não vou passar porque eu não sou capaz, não vou passar porque eu acredito que Deus jamais faria isso comigo. E tem coisas que a gente não entende, mas o que o próprio Deus faz, Ele fez com Moisés. Ele faz Moisés voltar de novo para o Egito, para ele poder continuar uma obra que Deus havia começado. Talvez aos nossos olhos humanos, que somos imediatistas, poderia perguntar: mas por que ele não fez isso quando Moisés estava lá com o príncipe do Egito? É simples, porque ele precisava ser homem de Deus, ele precisava deixar de ser príncipe do Egito, ele precisava ir para o deserto, aprender que ele não era ninguém, para quando voltar a falar em nome de alguém, porque ele tinha que enfrentar Faraó sem ter medo, sem ter que tremer diante de Faraó. E só Deus para fazer isso. Primeiro ponto: Deus está interessado em usar o homem. O maior foco do Senhor é te usar para libertar o povo de Deus da escravidão. Moisés, ele foi, por gerações, ele foi preparado para isso. Este povo, eles vinham sofrendo há muito tempo. A Bíblia diz que eles sofreram aproximadamente 400 anos no Egito, sendo escravo, trabalhando árduo, e não tinha resposta daquilo que eles tanto trabalhavam. Mas como que Deus, iria executar este grande plano? Qual seria a sua estratégia? Se fosse no caso da minha e da tua vida, quais seriam os meios que Deus usaria? Irmão, Deus usa muitos meios para alcançar vidas. Talvez vidas que eu gostaria de alcançar, não sou eu que irei alcançar, é você. Talvez a sua família, que você gostaria tanto de evangelizar, de trazer para Jesus, não é você que vai alcançar, mas é um outro que vai alcançar. E Deus, ele usa as coisas simples, as coisas pequenas, para nos alcançar. Amém? E eu quero entender que hoje Ele te trouxe aqui para te dizer: tem mais pessoas lá fora que precisam do meu amor, precisam da minha misericórdia. E o que é que você tem em suas mãos? Moisés disse: eu tenho uma vara. Já era velho, ele precisava daquela vara, daquele cajado, até mesmo porque não era moda, mas para que ele pudesse se locomover, por muitas vezes ficar em pé. Como ele estava andando no deserto, ele precisava até mesmo ter o equilíbrio. E cada um de nós temos um tipo de vara, cada um de nós temos um talento, temos um dom. E o Senhor te diz: eu te libertei, porque eu vou te enviar a outros que precisam. Você não precisa fazer muita coisa, basta que você faça aquilo que Ele colocar no teu coração, e grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Desde o início, amado, esse é o método de Deus: usar homens e mulheres para realizar o seu propósito. Em Gênesis 6,5 diz assim:
Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Em Gênesis 5, Deus profere juízo àquela civilização, sabe? Aquela época a maldade crescia, o povo já estava se afastando do Senhor, e muitas pessoas já estavam, sabe, se desligando do que era o Criador. Foi quando Noé achou graça diante do Senhor. Entre todos os povos da terra, Deus usa aquele homem para preservar a raça humana, sabe? Em Gênesis 12, Deus chama também Abraão e diz assim: farei de ti uma grande nação, e através de você eu abençoarei todas as famílias. Em todo tempo, Deus está chamando alguém, em épocas, em tempos esporádicos, para fazer. Aí talvez você diz assim: poxa, ainda bem que eu não estou incluindo, né? Sou profeta, sou pastor, não sou obreiro, sou apenas membro. Você é membro do corpo de Cristo, e a sua atuação, vidas virão ao Senhor. A Bíblia também fala em Gênesis capítulo 37 que Deus usa José. Depois ele usa Moisés, Josué, e em seguida entra o período dos juízos, e aí vem Otoniel, Eude, Débora, Gideão. Depois é que vem os profetas. A primeira coisa que a gente coloca são os profetas. Mas eu não sou profeta de Deus. Olha que Deus usou homens e mulheres simples. No Novo Testamento ele usou pescadores, né? Exceto Paulo, que foi um grande sábio, um teólogo da época, formado aos pés de Gamaliel. Os outros eram pescadores, semi-analfabetos. Só tinha fé, e a partir da fé grandes coisas aconteceram. Sabe, irmão? Qual o meio que Deus usa para salvar homens e mulheres e famílias? Desde o passado até o dia de hoje, é uma coisa muito simples, chamado homem. E tu és este homem. Tu és o que o Senhor pergunta: o que tens em suas mãos? Você deve ter conceitos, experiências, e a partir disso é que Deus vai usar. A nós é dado esse extraordinário privilégio, amado, de participar da obra de Deus este ano. Deus poderia usar qualquer outra pessoa, mas Ele te diz hoje, no penúltimo culto de 2014, é você que eu quero usar. Você aceita esse desafio? 2. A despeito dos nossos erros, Deus não desiste de nos usar. No capítulo 2, versículo 11, nós lemos o fracasso de Moisés ao tentar livrar os seus irmãos da opressão de um egípcio. E a Bíblia diz que por causa disso ele foge do deserto, mas agora o deserto está cada vez mais próximo dele. E ele então se torna acuado, com medo do inimigo, com medo das acusações, preferindo se isolar, e tentou fazer isso muitas vezes. A pior coisa, amada, é ter um passado que nos condena. Moisés tinha um passado que o condenava. Ele, acidentalmente ou não, ele matou um egípcio, um soldado egípcio. E na época, a lei que se ocupava, a lei que se implantava, que foi implantada pelo próprio faraó, era que qualquer liderança, qualquer pessoa que fosse levantada pelo próprio faraó, fosse ferido por alguém, não importasse quem seja, morreria da mesma forma. Talvez você pode perguntar: poxa, mas Moisés não foi criado como príncipe do Egito, filho, né? Suposto filho da filha de Faraó? Se fosse no Brasil, tinha dado um jeitinho, né? Aqui tudo se dá um jeitinho, somente quem está no governo. Mas naquela época a lei funcionava, e Moisés sabia que o destino dele ia ser morte. Talvez você pense: pastor, mas como que eu vou fazer determinadas coisas se eu tenho uma marca no passado, se eu tenho uma fraqueza no passado, e esse passado me condena? Você não está preocupado com o teu passado, com o que você fez, com o que você deixou de fazer.
Preste atenção, Moisés ia voltar para o lugar onde ele seria condenado à morte, para falar de vida e para falar do amor de Deus. Se eu fosse falar de passado, talvez eu não poderia estar aqui, porque quem eu era? Quem você foi? Quantas pessoas, amados, que têm um passado negro e o Senhor coloca no esquecimento? No capítulo 3 e 4 de Gênesis, Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça, renova o seu chamado e diz para ele: a partir de agora você vai ser um instrumento meu. Às vezes nós queremos ficar isolados quando estamos com medo de alguma coisa que nos condena. Mas ficar isolado não é atitude de nenhum vencedor. Ficar isolado, amado, sabe, não é atitude de servo do Senhor. Sabe que o fracasso nunca é definitivo. Pode ser para qualquer pessoa, mas não para um servo de Deus. E sim, é uma oportunidade de crescimento. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não desistiu de te usar. Sabe por quê? Porque o seu amor por nós é maior do que a nossa capacidade de nos afastar dele. Quanto mais se afasta, mais ele chega perto de ti. Às vezes imaginamos assim: não, eu fui para o mundo, eu fiz muitas coisas erradas, eu aprontei, sabe? Eu me dobrei diante de outros deuses, eu fiz coisas terríveis, Deus não vai me perdoar. Você que se engana. Ele não estava dentro de ti, mas ele nunca deixou que os olhos dele estivessem em você o tempo inteiro, até o momento que ele te dissesse: hoje é dia de você voltar para trás. Chega de brincadeira, chega de palhaçada, chega de dar, como diz a Valtinha, chega de meter um louco. Sabe, agora é hora de ir para frente. O ano está começando. Daqui mais uns dias estamos celebrando 2015. Sabe o que vai acontecer, irmão? Deus vai fazer isso aqui, ó, virar a página e dizer: 2014 passou, agora é um novo tempo, é uma nova vida, é uma nova ordem que eu tenho para você. Amém? Próximo, terceiro, Deus quer usar o que temos, ainda que pareça insignificante. Deus pergunta a Moisés: o que é isso na tua mão? Ele diz: uma vara. Talvez um objeto aos olhos de qualquer pessoa sem muita significação, não tinha muita coisa, sem muita aparência, sem muita beleza, mas foi a partir dali que o Senhor trava uma guerra no mundo espiritual com Satanás, que era representado no Faraó. Quando ele foi se apresentar diante de Faraó, o Senhor disse para ele: coloque a vara no chão. Ele colocou, e aquela vara transformou-se em uma das piores serpentes. Moisés se assusta a princípio. O Senhor disse: pega pelo rabo, e ela voltará a ser o cajado. Para quem entende, um pouco que entende, sabe que uma cobra jamais se pega pelo rabo, né? E se você pegar pelo rabo, ela vai te morder. Não é verdade? Por que Deus pede para que Moisés pegue pela ponta pelo rabo? É justamente por isso. É porque aquela serpente, ela teria força e autoridade sobre o inimigo, mas sobre o servo de Deus, em qualquer lugar que ele colocasse a mão, ela se transformaria num cajado. Esse foi o primeiro sinal que Moisés, quando vai diante de Faraó, faz. E aí os seus príncipes dizem: esse tipo de mágica é fácil, nós também fazemos. Transformou lá algumas coisas em umas pequenas serpentes. E a serpente que estava com Moisés engole todas elas, porque o Senhor é Deus e não há outro. Pode tentar imitar, mas jamais vai conseguir. Às vezes nós ficamos, sabe assim, meio preocupados, dizemos: pastor, mas como que eu vou falar? Como que eu vou pregar? Como que eu vou agir? Meu amado, faça o esforço de ser você mesmo. E sendo você mesmo, é que Deus vai usar. Se naquela época não fosse Moisés para falar com o Faraó, fosse um apóstolo Pedro, ele já chegava lá com espada querendo matar meio mundo. Porque Pedro tinha sangue na vista,
Como diz os mais antigos, sangue nos olhos. Mas Deus mandou Moisés, que foi o homem mais manso da terra, que para lidar com o faraó não era qualquer pessoa. Deus não está te dizendo que Ele vai colocar um faraó na tua vida, mas Ele vai colocar pessoas que talvez ninguém consiga chegar, e você consegue falar do amor de Deus. Amém? Mas foi a partir de Moisés que Deus começa a executar. A Bíblia diz que Deus usa as pequenas coisas para realizar o grande propósito do Senhor. Juízes 3:31 fala de um juiz chamado Sagar. Este homem sozinho, ele mata e destrói 600 homens apenas com uma guilhada de boi. 600 homens. Juízes 15 fala de um outro juiz chamado Sansão, que feriu 1000 homens apenas com uma queixada de jumento. 1000 homens. Sansão era forte? Era. Mas por mais força que ele tivesse, ele precisaria de uma arma. Ele não tinha arma. Ele pegou uma queixada no jumento que estava morto, né? Para isso o jegue serviu. 1000 homens ele destrói. E por mais que essa queixada, esse osso seja duro, não era duro bastante, sabe, para lutar com 1000 homens armados, 1000 homens com escudo. Mas quando Deus nos dá algo, amado, por menor que seja, por mais insignificante que seja, como foi o caso de Moisés, aquela vara, sabe, foi a partir dela que tantas coisas aconteceram. Você tem, por muitas vezes, uma voz maravilhosa, um dom maravilhoso, e é isso que Deus vai usar em 2015. E sem você fazer muito esforço, basta você dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero. Prepara o momento e a hora. Talvez o que está esquematizado, o que está preparado para você ganhar, amado, é apenas uma única hora. Então que ela venha logo, Deus. E esta alma fará grandes coisas que você não fez. Não sabemos, mas importa que nós estamos no trabalho. Ainda no livro dos Reis, Deus usa um punhado de farinha e um pouco de azeite da viúva para alimentar profetas. Amém? O profeta Elias. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus ele usa 5 pães e 2 peixinhos, que tinha um rapaz lá que levou aquele lanchinho, e com esses 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de milhares de pessoas, e ainda sobra 12 cestos cheios. O que nós precisamos refletir, amado, é qual é o valor que você dá naquilo que você tem. Qual valor você tem dado para o teu chamado? Será que nós somos chamados para estar na igreja, ser membro da igreja apostólica, adoração profética, e bater cartão de quinta e domingo, e na Santa Ceia, entregar o teu dízimo, tua primícia, participar de algum evento? Será que nós somos chamados para isso? Será que isso é o melhor de Deus para nós? Não. Nós somos chamados para fazer muito mais. Aqui por muitas vezes nós colocamos em segundo plano. Amém? Deus, por muitas vezes, Ele não nos chama apenas para ser membro, mas Ele chama para ser profeta, para ser pastor, para ser líder, para ser homens e mulheres de Deus. Mas nós sabemos que tem muitos que não querem, e Ele não obriga. Mas Ele diz: tem um dom na tua mão, tem um instrumento que eu te dei à mão. Você é que se sente insignificante, mas eu tenho chamado para ti. Porque você precisa usar aquilo que você tem, aquilo que está na tua mão, ainda que pareça insignificante, para abençoar alguém. Porque quando você abençoa alguém, você é abençoado. Eu vivo isso. Eu tenho o prazer de abençoar pessoas, porque cada pessoa que eu abençoo, cada pessoa que eu ministro para que seja bênção, isso reflete na minha vida. Sabe, não? Porque essa é a lei da semeadura. Quando você ora por alguém, quando você abençoa alguém, automaticamente a bênção vem atrás de você. O que está escrito em Deuteronômio capítulo 28. A bênção corre atrás de você. Você precisa correr atrás da bênção. Você passa um momento de dificuldade hoje, um outro amanhã, porque essa é a vida. O Senhor não nos prometeu um mar de rosa. Mas em tudo, diz a palavra, sois mais que vencedores. 4. Todos nós temos alguma coisa em nossas mãos que Deus quer usar. Em Efésios 4:8, Deus concede dons aos homens.
No Novo Testamento, ele já não chamava mais profeta, ele já fez o dom de profeta, o dom da profecia como profeta. Ele deu dons aos homens, e esses dons é de Deus. Ele nos empresta enquanto nós temos vida, porque um dia, quando nós saímos daqui, né, e partir para o Senhor, esses dons voltam para Ele. Infelizmente, tem gente que tem dons maravilhosos e se exalta por isso. O dom não é seu, é de Deus. Amém, meu irmão? Em 1 Coríntios 12, 11, nós aprendemos que Deus distribui esses dons a cada um conforme lhe apraz. Amém? E todos receberam pelo menos um dom. Você sabe qual é o seu? Você tem? Talvez mais do que um. Pastor, eu não sei se eu tenho um dom espiritual, mas eu gosto muito de fazer tal coisa. Eu gosto de cantar, eu gosto de fazer teatro, eu gosto de dançar, eu gosto de evangelizar, eu gosto de orar. Eu gosto de falar de Jesus em todo o tempo. Quando eu tenho oportunidade, eu gosto de fazer isso, aquilo. Isso são dons também, são talentos que nós temos. E a Bíblia diz que aí em 1 Coríntios 12, 7, nós vemos que a manifestação do Espírito é que concedia a cada um. O Espírito Santo quer se manifestar. O Espírito Santo quer agir. Mas ele precisa encontrar um coração quebrantado, dizendo: eis-me aqui. Se ele encontrar um coração dizendo: me deixa, me larga, não quero nada com nada, estou aqui porque sim, vai continuar porque sim. Mas a palavra de Deus nos garante que um dia o Senhor vai dizer: o que você fez com o dom que eu te dei? Moisés tinha a possibilidade de dizer: não vou? Tinha ou não? Tinha. Jesus, lá no Getsemane, ele poderia dizer: pai, o negócio é muito estreito aqui, porque até então ele era homem, ele estava num corpo carnal de homem. Era 100% homem, 100% Deus, mas ele era homem. Quando ele ora ao Pai dizendo assim: pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não é possível, então que eu beba. Ele estava falando como homem, ele estava falando como Deus. Ele poderia dizer: olha, não quero saber desse povo, vai tudo morrer no Brás, não quero saber. Ele volta lá, pede para os seus discípulos que estavam com ele orar juntamente com ele, e quando volta eles estavam dormindo. Jesus disse: poxa, belos amigos vocês são. Eu peço para que vocês orem, velem por mim, por 1 hora apenas. E de hora em hora ele voltava, e quando voltava eles estavam dormindo de novo. Porque era um peso muito grande, espiritualmente era uma guerra travada muito grande. E eles imaginavam que nunca perderia Jesus. Por muitas vezes o Senhor diz: vigia. E a gente acha que em determinada situação nós não queremos perder, até o dia que isso nos é tirado. Amém, meu irmão? Nós somos exortados a servir uns aos outros, conforme o dom que recebemos. Isso para usar na nossa família, na nossa história familiar, na nossa herança, na nossa formação intelectual. Nós temos que deixar Deus nos usar, pois há um propósito para isso. Repita comigo: eu tenho um chamado do Senhor. E eu vou honrar esse propósito. Não sei como, mas vou deixar Deus fazer. Amém? Basta você deixar. Não precisa fechar o olho e falar: olha, tenha pensamento positivo e agora vai orando, e porque isso vai chegar em você. Não. Seu pensamento positivo, coisa nenhuma. Basta que você abra o coração: Senhor, eu estou aqui. Quando você menos esperar, quando Ele acabar de fazer, Ele vai dizer ao seu coração: está vendo o que eu fiz? Você pode ter certeza que você vai se alegrar muito. E vai dizer: meu Deus, como eu fui capaz. Amém, irmão? A pergunta de Deus se repete dia a dia a cada um de nós: o que é isso em tua mão? Qual tem sido a tua resposta? Estende as mãos para cá, assim, eu vou orar por você. Amém?
Eu vou pedir ao Senhor que, se você não sabe ainda o que está em suas mãos, o que depositou na sua mão, ou se você sabe e não sabe como usar, para que a partir de 2015, pode ser que Ele faça em 2015, ou 16, ou 17, o tempo é de Deus, não é meu, não é nosso. Mas que você esteja disponível, dizendo: Senhor, eu estou disponível. Eu só não quero ser pego de surpresa. Amém? Você não vai ser pego de surpresa. Porque quando você abrir a boca para falar, você vai sentir uma alegria tão grande, uma autoridade do Senhor tão grande, que você vai entender que mesmo sendo miseráveis como somos, Ele ainda nos usa.